Abra a palavra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia, Deus é bom demais. Eu tenho pensado ultimamente, irmãos, em tantos assuntos que nós temos que falar, né? Eu, como pastor ainda, presidente da igreja, tem alguns assuntos que eu tenho que tocar, tenho que falar, né? É como um pai de uma casa, um tio não pode dar opinião de certas coisas, quem tem que dar é o pai, não é isso, irmão? Ninguém de fora pode chegar e tocar algumas coisas. E eu tenho pensado, a gente fala de prosperidade, de tanta coisa, né, que Deus tem trazido para nossas vidas, mas eu queria nessa manhã voltar um pouquinho atrás, irmãos, porque você sabe que se nós tivermos sucesso em todas as outras áreas da nossa vida, e se não tivermos dentro da casa, nós falhamos? Nós falhamos segundo a visão de Deus para nós? Porque até mesmo antes de existir a igreja, a família foi a primeira instituição que Deus criou. Deus não criou a igreja. Deus criou a igreja por causa de um problema. E o problema era o mundo que está perdido. Por isso que a palavra igreja, em hebraico se fala eclésia, que significa chamado para fora. Né? Igreja não é um clube. Igreja era para brilhar, é para ministrar o evangelho. Amém? Mas a igreja foi criada porque o mundo perdeu, o mundo se caiu. Né? O mundo caiu em trevas, o mundo abriu as portas para Satanás. Deus criou esse mundo perfeito, deu domínio para Adão. Adão passou esse domínio para Satanás. Por isso, quando Jesus veio, ele falou: o mundo jaz do maligno. Né? Vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada a ver com ele. Ou seja, o mundo foi arrendado para Satanás. Então, nesse contexto, nasce algo precioso, que é a igreja. Que somos nós, um povo que crê em Cristo Jesus, que é o primogênito dos mortos. Hoje todos nós que passamos pela ressurreição de Cristo da Páscoa, quem estava aqui domingo passado? Nós que passamos, somos família de Deus, por isso participamos da ceia, somos seu corpo e fomos purificados, comprados pelo teu sangue. Então somos chamados para pregar esse evangelho. Primeiramente com a nossa vida, com o nosso caráter, com as nossas ações e depois com as nossas palavras. Amém? Fala para o teu vizinho, você é incumbido dessa responsabilidade. Se você foi salvo, você pode salvar a outro. Fala isso para ele. Se você foi salvo, se você foi curado, se você foi liberto, é para você espalhar essa palavra, essa salvação. Mas antes então da igreja, esse grande plano da salvação existir, o que Deus existiu? O que existia antes? A família. Não é interessante isso? É por isso, irmãos, que nós vamos ver, a família é um tema na Bíblia inteira, desde o começo até o final. Né? Deixa para lá, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou. Eu vou falar. Algumas pessoas falam para mim: pastor, eu vou conhecer minha esposa no céu. Eu falei: por que não, irmão? Está tão ruim o casamento assim? Né? Vai ser casado para sempre. Amém? O casamento é para sempre, do mesmo jeito que Deus instituiu Adão e Eva para sempre. Deus não fez Adão e Eva e falou: deixa eu fazer a Eva modelo 2 aqui, se não der certo você pega, você muda. Deus na perfeição fez um homem, fez uma mulher. E hoje nós estamos precisando pregar o que é casamento cristão, porque o mundo tem entrado tão forte nisso, irmãos. Enjoou, troca, o amor passa, troca. Não, irmãos, é um só. É um só e é para sempre. Você pode falar isso comigo? É um só. E é para sempre. Eu não vou entrar em detalhe hoje nisso, eu não vou falar sobre isso, mas se você veio para o evangelho do jeito que você está hoje, é o jeito que você vai continuar. Amém? Mas o ideal é isso, irmãos. É um só e é para sempre. Esse foi o jeito que Deus criou. Então nós precisamos voltar um pouquinho. Eu quero voltar com vocês. Mês de maio é o mês de casamento. Quem sabe? Quem casou em maio aí? Alguém casou em maio? Né? O Brasil é o mês que mais vende festa de casamento é em maio. Eu não sei se você sabia disso. Né? Oi? Mês das noivas, né? Então, é o mês que os maridos gastam mais. Né? Os noivos, no caso, né? Que as noivas chegam, né? Quem já foi nesses lugares comprar alguma coisa? Quem lembra quando você foi comprar sua festa de casamento? A pessoa fala: tem esse utensílio aqui, né, que é o simples. Já começa assim: tem esse aqui que é o médio e tem esse que é o maravilhoso, para uma ocasião muito especial. A noiva vai aonde? No maravilhoso. Né? E o marido que se lasca para pagar, não é assim? Né? Isso aí né? É uma máfia aí do casamento. Mas tudo bem, está liberado. Importante você casar e permanecer. Então, desde o começo, irmão, Deus criou um só.
deixa aí em 1 Coríntios, vamos aqui comigo rapidinho, em Marcos capítulo 10, porque, sinceramente, nós precisamos pregar aquilo que a Bíblia prega. As pessoas estão chegando, vão estar chegando, nós precisamos estar alinhados com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Quem quer ver a vontade de Deus para você? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Será que alguém acha que a sua vontade é melhor que a vontade de Deus? Não é possível. Né? Aqui em Marcos capítulo 10, versículo 1, diz assim, Marcos 10, 1. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outras vezes as multidões se reuniram junto a ele. De novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando, é lícito ao homem, ao marido, repudiar sua esposa? Quem está comigo? Amém. Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Diga comigo, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Vem comigo, deixa eu descer para ficar mais perto de você. Vem comigo, deixa eu falar um negócio para... Pega aqui, não deixa a mulher não. Senão vai falar que está com dor na lombar, vai sobrar você para fazer massagem. Que não é ruim também. Então presta atenção, o pessoal chegou para Jesus, queria botar ele à prova, queria fazer aquela pergunta difícil. Falou, Jesus, né, eu posso repudiar a esposa? Ele falou, o que Moisés disse? Moisés permitiu. Permitiu, é legal essa palavra porque dá a entender que o povo queria fazer algo, né, e Moisés não conseguiu segurar o povo. Então Moisés permitiu. Tanto é que depois Jesus vai falar a vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. O que o povo estava fazendo na antiga aliança? Enjoava e ele pedia liberação do pastor Moisés para assinar uma carta de repudio. Então o marido assinava, não quero mais. E ele devolvia para a família. Olha que absurdo. Né? Então o pessoal veio perguntar a Jesus. Olha que perguntinha básica, né? O povo sempre vinha querer pegar Jesus, mas Jesus era uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Toda encruzilhada ele saía, igual você, amém? Quando te botar num lugar que você não tem resposta, o Espírito Santo vai te ajudar. Receba aí, em nome de Jesus. Quem lembra daquele caso que trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério? Só que trouxe só a mulher, né? Como é que estava adulterando sozinha? Não é incrível? E aí Jesus fez o quê? Desceu, começou a escrever, certamente ali, né? Controlando as suas emoções, buscando direção. Amém? Então, nesse lugar, Jesus teve essa resposta, levantou e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Todos, do pequeno ao mais velho, saíram e me condenou. E Jesus falou, se eles não te condenam, também não te condenam. Vá aí, não peques mais. Então, Jesus sempre, quando estava à prova, ele tinha um momento aí de paz para ouvir a direção. Pega aí, irmãos. Amém? Amém? Pega aí que quando a prova chega, a dificuldade chega, você precisa ouvir a voz de Deus. Fala para o teu vizinho, você precisa ouvir a voz de Deus em momentos de dificuldade. Em nome de Jesus. Então ele falou, é lícito ao marido repudiar sua esposa? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu, repita, permitiu, escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Esse termo dureza de coração era as pessoas na antiga aliança, sem Deus. Amém. Eu vou te falar, um casamento sem Deus não tem como perdurar. Um casamento sem Deus não tem como sobreviver. Não tem como, porque foi Deus que criou desde o início e é Deus que vai suster esse casamento. Então Jesus estava apontando, essa não era a vontade de Deus, essa foi uma permissão. Quem tem filho aqui, às vezes seu filho pede, você deixa, mas você sabe que não é o que você queria para ele. Alguém já passou por isso? Geralmente quando seu filho já tem alguma idade, ele acha que pode fazer algumas coisas, simplesmente não tem como você segurar. Né? Foi do mesmo sentido. Então Jesus está dizendo, ele fala assim, foi por causa da dureza do vosso coração. Versículo 6, porém, quem está comigo? Versículo 6, porém desde o princípio da criação,
Deus o fez homem e mulher. Singular, homem e mulher. Desde o princípio. Versículo 7. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Amém? O homem deixa e se une à sua mulher. Versículo 8. Tornando-se os dois um só. Tornando-se os dois uma só, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Versículo 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Dá um amém aí quem é casado. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Versículo 10. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre este assunto. Os discípulos é terrível, né, irmão? E Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela, a primeira. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então o que ele está falando? Antigamente, por causa da dureza do coração, o povo não conseguia ter os limites que a graça dá hoje. Na graça, a graça que te salvou é a graça que te mantém limpo. É a graça que te conduz à santificação. Que santifica os seus olhos, suas mãos, com quem você anda, o que você faz, amém? Porque o coração foi transformado. Então no mundão, lá fora, perdido, na dureza de coração, não tem como, às vezes, a pessoa sobreviver. Ela não tem a capacidade, a força da nova criação. Quem é novo convertido? Quem é nova criatura aqui em Cristo Jesus? Porque esse é o grande X. Então, Deus não permitia, Deus não deu esse mandamento porque podia ser solteiro, que podia se divorciar quando quiser. É porque o povo, por causa da dureza do coração do povo, o povo não tinha capacidade de perdoar, de amar, de insistir, de permanecer. Ficou claro? Tanto é que depois Jesus fala, por isso que vai deixar se tornar um só. E se hoje, na graça, alguém quer só repudiar a sua esposa, com exceção de adultério, de imoralidade sexual, ele vai estar fazendo adultério. Porque na graça, com o coração recriado, ele não pode deixar de um relacionamento só porque ele quer. Você casou, você sustenta o seu relacionamento. Amém? Você segue os passos, você faz o que tem que fazer. É um acordo, é uma aliança de sangue. O sexo é uma aliança de sangue. A gente não faz aliança de sangue com um monte de gente. A gente tem uma pessoa só. A gente não faz o sexo por causa do prazer. Tem prazer, mas é uma aliança de sangue com uma pessoa. E vocês se tornam um. Por isso que um bom relacionamento, existe o sexo não só para satisfazer, mas o sexo é o ápice da intimidade do casal. Vocês conversam, vocês se entendem, vocês estão na mesma página, por isso que há relação sexual também. Amém ou amém? Amém. Então, vamos fechar nisso aí. Então ele volta e diz, foi por causa da dureza do seu coração, mas desde o início o desejo era o quê? Que vocês sejam uma só carne. E ele fala, o que Deus ajuntou não separa o homem. Irmão, casamento é algo de Deus. Eu vou falar de novo, você vai... Finge que seu casamento está um sucesso. Casamento é algo de Deus. Não finge não, irmão, porque ele está. São as pequenas coisinhas que incomodam, que tiram. Vamos alinhar, vamos ajustar, que Deus quer ver você feliz. Irmão, se Deus está envolvido em algo, você acha que dá certo? Deus está envolvido no casamento. Eu vou falar de novo. Se Deus está envolvido em algo, você acha que dá certo? Deus está envolvido no casamento. Ele falou, aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Agora, antes da gente falar aqui, por que Deus permitia então, no Antigo Testamento? Por causa da dureza do coração. Mas o que aconteceu com você? Abra comigo em Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Glória a Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim, eu lhes darei um coração
novo. Diga um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Falam com um espírito novo. Tirarei de vós o coração de... E lhes darei um coração de... E dentro desse coração novo, porei dentro de vocês o meu Deus. E farei com que andem nos meus... Essa pessoa aqui, com coração novo, que tem o Espírito Santo morando dentro dele, essa pessoa, ela pode perdoar, ela pode amar, ela pode entender o que é um casamento e fazer isso acontecer de verdade. Deixa eu falar para o lado de cá. Quem entendeu a diferença? Pode divórcio? Não, não pode divórcio. A única opção do divórcio é se houver adultério. Acabou o assunto. Por que permitia antes? Por causa da dureza do coração. Mas hoje nós somos crentes. Quem que mora dentro de você? O Espírito Santo. Amém? Essa foi a introdução. Agora nós vamos falar da mensagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se vaidece. O amor não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus próprios. O amor não se irrita. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Esse é o tipo de amor que mora dentro do coração do cristão hoje. E é por causa disso que Deus fala para você. Você pode perdoar, você pode amar, você consegue fazer esse trem funcionar. Eu estava conversando com um terapeuta, ele fala, pastor... O número de casais que eu atendo, de gerações diferentes. Tipo assim, o cara é casado, ele teve um casamento antes, aí ele casou com uma menina de outra geração. Ele falou assim, pastor, na sua grande maioria, não vou falar 100%, mas eu posso falar para o senhor, de 80% a 90% se arrependem de não ter colocado força no primeiro relacionamento. De não ter relevado coisas no primeiro relacionamento. Porque é geração diferente, são coisas diferentes, ninguém passou. Sabe, irmão, talvez você está no seu casamento hoje e você pode estar pensando que a única solução é sair. Mas eu venho para falar para você hoje, não é. Isso é uma ilusão, isso é um engano. Só Deus tem poder de te restaurar, de te sustentar e fazer esse casamento dar frutos, ter prazer, ser gostoso. Pastor, mas eu não estou sentindo. Pastor, eu não estou, irmão, você não precisa sentir. Você não precisa sentir. Você precisa colocar os princípios em prática. Cada um faz a sua parte. E todos antes amam ao Senhor. Esse negócio de você fazer o melhor para o outro, dá errado. Sabe por quê? Porque o dia que o outro falhar, você vai falhar com ele. Você tem que fazer o seu melhor para Deus. Por isso que a gente não casa para se completar. Vou casar para sair da minha vida, vou casar para suprir minhas necessidades, vou casar para sair dessa solidão. Irmão, se você busca casamento por causa disso, quando o seu cônjuge falhar com você, você vai falhar com ele também. Você busca ser completo no Senhor, o Senhor te satisfaz. Você entende para o qual você foi criado, chamado, você tem alegria, você tem paz, você quer viver a sua vida para Ele. Ele é a tua alegria, Ele é a tua satisfação. Aí você vai estar 100% curado e bom para selecionar alguém também que está nessa mesma vibe. Feliz, porque Deus é o Senhor da vida dele e vai fazer a vontade dele junto com você. Fora disso, a balança vai pesar. Amém? Pastor, você está pregando aí coisas perfeitas. Exatamente, a palavra de Deus é perfeita. A nossa vida não, mas nós estamos ajustando. Amém ou não amém?
Quem quer saber o plano correto? Eu quero saber o que é correto, porque se Deus fez esse trem do casamento, há uma unção para Deus sustentar o nosso casamento. E em nome de Jesus eu vou declarar, o seu casamento vai ser frutífero, o seu casamento vai haver paz, vai haver provisão, vai haver intimidade de verdade, vai haver um relacionamento. Em nome de Jesus. Eu quando conheci a Ana, nunca pensei que ia casar com a Ana, porque a Ana é 4 anos mais velha do que eu. Agora não parece, agora as pessoas acham que é inverso, que eu sou mais velho que ela. Quem já achou que eu era mais velho que ela? Um monte de gente, né? O que acontece é o seguinte, irmãos, eu nunca pensei, porque na época eu tinha 17 anos, muito novinha, ela tinha 20 e pouco. Só que aconteceu um negócio interessante, enquanto nós estávamos no seminário, nós ficamos muito juntos, porque nós éramos amigos. E é isso que tem sustentado, irmãos, o nosso relacionamento, porque nós somos amigos. O seu melhor amigo, olha para mim, tem que ser o seu cônjuge. Eu entendo que é gostoso sair, ligar para outro casal, para ir junto. Eu entendo que isso é gostoso, é legal. Mas, irmãos, se você não consegue ficar com a sua amada, se você não consegue ficar com o seu marido, ele é o seu melhor amigo, ela é a sua melhor amiga. Amém ou amém? Vocês têm que aprender a ser divertido junto, a ser suficiente junto. A Bíblia fala um negócio que eu acho fantástico. Ele fala assim para o homem, Salomão, bebe a água da sua própria cisterna. O que ele quer dizer? Cara, se alimenta daquilo que é seu. Tenha refrigério daquilo que é seu. Amém, irmãos? Então esse é o ideal e é assim que Deus vai trazer o seu casamento. Eu não quero saber como que você está hoje. Eu sei que essa é a vontade de Deus. E eu sei que Deus criou esse trem do casamento. Irmãos, e nada é mais poderoso do que um casal que senta em oração junto. Ô, meu irmão, como é bom. Se um casal senta junto e ora e fala, pai, qual a sua direção para a minha vida? Olha que coisa linda, irmão. Imagine Deus que criou o casamento, ver vocês bonitinhos, sentadinhos, orando, ajoelhados, fala, Deus, nos ajuda. Você acha que Deus vai ajudar ou não? Quem criou o casamento? Foi Deus. Então o primeiro ponto que é importante é, seja fiel a Deus primeiro, para depois ser fiel ao seu cônjuge. Porque se você for fiel só ao seu cônjuge, quando ele falhar com você, você vai falhar com ele. Tenho feito isso, tenho feito aquilo, ele não faz nada, você está sendo fiel a ele. Seja fiel a Deus. Deus vai cuidar de você. Amém, irmãos? Seja fiel a Deus. Caramba, só tenho 15 minutos. Está muito grande esse número aí, dá para ver agora direto. Bota lá atrás, pelo menos eu falava, está escondido, né, irmão? Agora, pior que a ideia foi minha. Vamos lá. Tinha que começar com outro pregador, irmão. Aleluia. Uhum. Seja fiel a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu dar um parênteses aqui. Pastor, eu estou sendo abusada. Fisicamente, batendo, me liga para a polícia. Você não é para aguentar pancada. Manda o cara para a cadeia, isso é crime. Tá bom? Liga para mim não, se você me ligar eu ligo para a polícia também. Porque depois se vai para denúncia e fica sabendo que eu estava sabendo e eu não liguei para ninguém, depois quem vai preso sou eu. Tá? Isso é inadmissível. Se você aceita pancada, inadmissível. Eu tenho medo. Tenha medo não. Manda esse cara para a prisão. Inadmissível isso. Amém? Mas é porque ele apanhou. Não, isso aí não existe. Isso aí é crime, irmão. Isso aí tu vai preso. Ok? Liga para a polícia vem, prende o marido, prende isso aí, não é admissível. A agressão física é inadmissível em qualquer ambiente. Ok? Em nome de Jesus. Dá um amém aí, irmão. Amém. E não aceita não, irmã. Eu falo da irmã, mas às vezes é irmão. Eu falo da irmã, mas às vezes quem apanha é o marido. Aí o marido fala, não vou ligar para a polícia. Como é que eu vou ligar? Lá no Brasil tem a lei, né? Maria da Penha. Irmãos, ora aí, dá um jeito, resolve seus problemas, não deixa não. Sai, voa, vira o Batman, vira o ninja. Isso aí é inadmissível. Irmão, deixa eu só falar um negócio para você. Até psicologicamente falando, se um casamento chega nesse nível, está acabado. Vocês só estão juntos debaixo do mesmo teto, mas já acabou.
Já acabou. Não estou falando para vocês largarem, estou falando que já acabou. Ok? Se chega no nível desse, já acabou esse casamento. Então você precisa ligar para o bombeiro, para o pastor, para todo mundo pedir ajuda desesperadamente, que esse casamento não existe. E pelo amor de Deus, se alguém está nessa condição, peça ajuda. Amém. Não importa o quão sucedido você seja em outras áreas, uma hora o buraco vai aparecer. Amém? Por quê, irmão? Porque o grande segredo do casamento, eu vou passar dessa primeira parte, a primeira é seja fiel a Deus e depois ao seu cônjuge. Quem pegou isso? Amém. E outra coisa, é interessante o cônjuge que tem dia que o cônjuge quer brigar com nós. Quem já passou por isso? Vou aproveitar que a Ana não está aqui, né? E ela não vai estar nem aqui domingo que vem também, então esses dois eu vou abusar. No terceiro eu vou viajar, ela prega, tá ligado? Tem dia que o cônjuge quer brigar, irmão. Tem dia que alguma coisa tá, às vezes a gente no trabalho, correria, pressão, lida com um monte de coisa, chega em casa, a gente está sem paciência já, não é assim? Ou às vezes o vice-versa. Mas, irmãos, que você seja firme com Deus, com o seu relacionamento. Não é porque o outro talvez vai falar algo, vai decidir tomar algumas ações que você tem que tomar também. Porque o maior segredo da vida é o seguinte, irmão, vou falar para você. Isso é no casamento, isso é no trabalho. Minha mãe que ensinou isso. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Se a pessoa está pecando, você não precisa pecar também. Amém. E isso é um grande segredo da vida, irmãos. Amém? Tenha domínio próprio. Fala, eu não vou por esse caminho, eu não vou. Amém, irmãos? Esse dia eu estava falando com os meninos lá no boxe, lá da academia. Falei, cara, esse ano ainda não briguei com a esposa. O pessoal deu risada. Eu não briguei porque eu não vou brigar. Eu não vou brigar. Estou decidido que eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Não vou. Eu preciso de paz, eu preciso ouvir o Espírito Santo. Ah, mas aquelas coisinhas que vai incomodando. Você que está permitindo crescer. Não deixa... Né? Não deixa crescer. De repente você... Pô! Dá aquele tiro na mulher. Fala, que é isso, mulher? Conversa depois. Se você segurar a boquinha 10 segundos, irmão, você já é um campeão. Aqueles 10 segundos, quando Satanás vem e fala aquilo, né? Quem já teve isso aí? Quem já passou por isso? Amém, irmãos? Seja crente para si mesmo, você vai ser o maior beneficiado disso tudo. Eu não vou entrar aqui em vida sexual, a gente pode falar isso mais para frente, mas tem gente que fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o marido não dava atenção para a esposa não dava atenção ao marido. Cara, isso nunca é correto. É a mesma coisa dizer assim, meu patrão não está me pagando direito, então eu vou lá e vou roubar. Por isso que a sua fidelidade primeiro é a Deus. Lógico, irmãos, que tem que ter relação, tem que ter as coisas, tem que ser tudo organizado. Mas uma coisa é uma coisa. Olha a revelação. Uma coisa é uma coisa. Ó, esse lado aqui fala uma coisa, esse lado fala outra coisa, tá bom? Vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aleluia! Amém, amém? E Provérbios é muito forte. Se você, quem lembra que nós lemos Provérbios? Tem capítulos que falam só sobre adultério. Que é forte. É difícil se levantar, é difícil as coisas acontecer, né? Eu já vivi muito no ministério e eu falo para você, irmãos, quando os amigos, os companheiros, os pastores caem nisso, Deus esquece. Às vezes até a esposa esquece, perdão, mas o povo tem coisa que não dá. Amém? Então se controla, fica firme, busca o Senhor. E eu vou te falar o segredo para você viver uma vida santa. Eu já falei aqui no Ano Novo. Quem estava aqui no Ano Novo? Cuida dos seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Cuida dos olhos, cuida do que você vê. Amém? Simples assim. Cuida dos seus olhos, cuida daquilo que você vê. E aí você vai estar guardado, protegido. Eu lembro das crianças. As crianças quando estão crescendo, ninguém tem medo de escuro. Até que a gente apaga a luz e dá um grito, né? Geralmente é o marido que faz isso, né? O pai. O pai que dá o primeiro medo nos filhos, né? Por quê? Sei lá que a gente faz isso, é besteira, né? Ou pelo menos você não fez, mas em casa quem faz sou eu. Eu chego na luz e faço assim, brrr, sabe quando ela fica piscando? Eu chego na luz e faço assim, brrr, e saio do quarto. Aí fica com medo, né? Tem gente aqui que está com medo já?
Mas a criança não tem medo do escuro, naturalmente falando. É a gente que fala. Oh, tem um monstro no armário. Quem já lembra disso? Tem um monstro ali atrás da porta. Pronto. A hora que você apaga a luz, a criança tem um monstro atrás da porta. Alguém botou essa informação, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas uma criança natural não tem medo disso. É igual uma criança que pega inseto. Quem já viu criança que pega inseto sem medo algum? Fala, meu Deus do céu, como é que essa criança está pegando essa barata, brincando? Né? Porque ela não tem medo, mas a gente fala, não encosta nisso aí, pelo amor de Deus. Ai, que medo. Ai, ela só vai pegando, essas coisas vão entrando para você. Do mesmo jeito, irmãos, não deixe que coisas entrem na sua mente que depois você tem que lidar. Eu tinha um amigo que falava assim, Diego, você não assiste nada? Eu falo, cara, é difícil assistir alguma coisa. Tudo que você começa, antigamente os filmes eram assim, ó. O cara chegava com a mulher, parava o carro na frente da casa, né? Ele dava um beijo, ela abria a porta, os dois entravam. Aí a cena já mudava. No outro dia, ele já aparece saindo da casa. Pronto, você já sabia que eles dormiram lá, sim ou não? Hoje em dia, irmão, essa cena não serve para nada. A câmera vai lá, o cara vai lá, virou um negócio pornográfico. Seio de mulher hoje em dia não é nada. Quem está comigo? Alguém sabe o que é seio? Não é nada hoje em dia, cara. É absurdo. Não dá para você ver nada hoje. Não dá para você ver absolutamente. É muito difícil. Algo que você possa ver. Uma coisa que eu gosto do avião, não sei se você já viu isso, agora em viagem eu estava lembrando. No avião não tem cena e também corta os palavrões. Você já viu isso ou não? Porque às vezes a criança vai ver. Então, isso é perfeito. Você assiste um filme, às vezes eu vou falar para você assistir aquele filme. A pessoa fala, pastor, assisti esse filme é terrível. Mas se passou, por exemplo, se foi num avião, eles cortam as cenas de sexo, de nudez e tiram o palavrão. Porque, cara, não serve para nada, mas o mundo vai comunicando algo. Tá ok você sair, conhecer alguém naquele mesma noite, ir para a cama, no outro dia acordar e achar que esqueceu. Não tá ok. Amém. Você não faz aliança de sangue com qualquer um. Amém, amém, irmãos? Aí a gente vai depravando, a gente vai permitindo essas coisas entrar e daqui a pouco é comum, mas nunca vai ser comum para você. Você é filho de Deus. Amém ou amém? Vai lá, Azaf, toca as metades da laranja. Cadê a geração nova aí? Quero ver o Azaf lembrar, alma gêmea. Alma gêmea. Bate o coração. Deixa esse louvor para depois, Azaf. Amém, irmãos? Resumindo, não temos que ser crente. O primeiro ponto é, seja fiel a Deus, depois seja fiel à sua esposa, seu marido, seu cônjuge. E o segundo ponto, que é o mais principal, casamento é uma só carne. Sabe por que você precisa estar bem no seu casamento? Porque a Bíblia fala que um bota 1000 para correr e 2, sabe quanto que bota? 10.000. Porque quando os dois se unem, Deus bota a mão junto. Irmãos, isso é a coisa mais linda do casamento. Quando alguém liga para mim e fala, pastor, estou pensando em fazer isso, ajustar minha família isso, mudar isso, abrir esse negócio, fazer aquilo. Eu falo, o que a sua esposa está dizendo? Ah, pastor, ela não acha uma ideia boa não. Eu falei, então eu também não acho. Eu não vou ser o terceiro que vou abençoar em nome de Deus aquilo que a esposa não está abençoando. Não vai dar certo. Porque o segredo do casamento é a união. Ainda que vocês tomem uma decisão que não fosse a melhor, vocês estão juntos e estão aprendendo junto, estão passando, e o segredo é sempre estar. Então eu quero que você pense, como é que está meu casamento hoje? Nós estamos puxando a mesma corda, do mesmo lado? Quem já viu uma briga? Tug war, como é que fala em cabo de guerra? Quem já viu um cabo de guerra? Imagine, está o marido de um lado e a esposa do outro. Eu quero que você faça essa ilustração. Você está de um lado e ela do outro. E o assunto é criação de filhos. Olha como é que está, atenção. Eu falo, seu filho não vai crescer direito. Desculpa, mas não vai. Vida financeira. É o assunto. O marido de um lado, a esposa do outro. E vocês, ó. Um gasta demais, o outro trabalha demais. Um planeja demais,
o outro não acorda, não entra no planejamento. Não vai dar certo. Vida sexual, tempo, atenção, cuidar um do outro. Cadê o cuidado? Onde que é o segredo da vida? Quando os dois estão de um lado só. Qual é o plano para criar os filhos? Nós vamos criar juntos. Como é que nós vamos corrigir? Então, desse jeito? Vai ser desse jeito. Ah, nós bate demais, mas nós bate junto. Que não pode ter fratura. Você bate demais no menino. A mãe grita isso, o menino escuta, o pai fala, você está criando um frouxo. E o moleque? Não vai aguentar apanhar, ainda vai ser frouxo. Culpa de quem? Nossa. Amém? Financeiro, o que nós vamos fazer, amor? Quanto que entra? Vai para onde? Vamos gastar o quê? Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar casa é nada, nós vamos sair viajando o mundo, mas beleza, que viaje junto. Não, nós não vamos sair para comer nada, porque nós queremos comprar nossa casa. Beleza, fica em casa, come miojo junto. Quem está comigo? O maior segredo do casamento, irmão, não é ganhar, é fazer junto. É estar junto, orando junto, pedindo as direções, acertando, errando, mas aprendendo junto. Irmãos, chegou uma época da nossa vida, eu falei para Ana, Ana, o que vai ser de nós na hora que nós criar esses 3 pimpolhos? Dá um trabalho desgramado desses moleques, pelo amor de Deus. Para criar direito dá trabalho, o que você está dizendo? O que vai ser de nós? Porque é o ritmo que nós estamos vivendo para eles. Eu já criei uma lei já. Se eu fosse senador, eu não sou, nem serei. Mas os primeiros 5 anos de trabalho do adulto tem que voltar para o pai e para a mãe. Quem concorda comigo? Integral. Pelo amor de Deus. Aí Deus falou comigo, mas eles não pediram para nascer. Aí veio, o senhor tem razão. Não pediu para nascer mesmo, não pediu para nascer. Quem fez fui eu, quem vai cuidar sou eu. Fazer é bom demais, e cuidar vai ter que gostar também, amém? Mas é acordo, irmãos. É acordo. Eu falei, o que vai ser de nós, amor? E ela falou, a gente não sai mais. Eu falei, vamos sair, vai dar um jeito. Nem que se for de manhã, leva as crianças para a escola, a gente sai de manhã, né? É prioridade. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Eu não sei se você sabe, mas casamento é prioridade. Não importa o sucesso que você tem lá fora, você vai dormir sempre com a mesma pessoa. Você vai deitar sempre na mesma cama, você vai estar sempre com esse companheirão do seu lado. E aí, se essa pessoa não te aprova, desculpa, mas você não está sendo um sucesso. Se o teu marido não te aprova, se a tua esposa não te aprova, desculpa, você não é uma pessoa de sucesso. Pastor, conta condenação. Irmão, está ouvindo errado. Você está ouvindo errado. Porque eu estou aqui para te dizer que o Criador do casamento está para pegar com você do seu lado e abençoar o casamento de vocês. E ele vai ser frutífero e vocês vão ter paz, vocês vão ter alegria, vocês vão passar as dificuldades juntos, vocês vão vencer juntos. Um levantando o outro, um exaltando o outro. A Ana chegou lá na igreja, lá ontem, o pastor veio falar com ela, já gritou para todo mundo, tá aí a melhor parte do Diego. Exatamente, tem que ser assim, irmãos. Vamos ser a melhor parte para o outro. Vamos ajudar um ao outro. Amém? Eu sei que pregar aqui é simples. Já passou meu tempo. Mas nunca esqueça, o Espírito Santo está com você todo dia para te ajudar. Eu quero indicar um livro. Nós não temos aqui para vender, mas esse livro você acha em qualquer lugar. Você já deve ter conhecido. Chama 5 Linguagens do Amor. Quem já viu esse livro? Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Chama 5 Linguagens do Amor. Ele é muito importante. Não está na Bíblia, mas ele tem base. Porque você ama a pessoa na linguagem que ela entende, não na sua linguagem. Amém? Às vezes você fala, pô, tô fazendo isso para ela, mas isso para ela não tem valor. O que tem valor para ela? Lembra da história do pão que eu já contei para vocês ou não? O rapaz acordava de manhã, cortava a beirinha do pão e dava para a esposa, porque ele gostava da beirinha. E ele ficava com o miolo. Comia, passou 2 anos, a mulher falou, quer saber, eu vou contar para o meu marido. Amor, eu não gosto da beirinha não, eu gosto do miolo. E ele falou, amor,
Eu também. Eu não gosto do miolo, eu gosto da beirinha. Mas como eu gosto da beirinha, eu estava te dando. 2 anos, um sacrificando para o outro, mas não havia o quê? Communication. Fala comigo, communication. Então a linguagem do amor vai te ajudar a entender isso, irmãos. Amém? Não é do seu jeito. O amor é para o outro. Às vezes a Ana chegava do trabalho lá no Brasil e ela falava tudo o que acontecia e eu aconselhava tudo. Ela falou, Diego, pelo amor de Deus, eu não quero que você me fale para resolver, eu quero que você escuta. Eu falo, vixe, é muito mais fácil, me avisa antes. Ela vai falando, eu já vou dando a resposta, mas tem que falar com essa pessoa, tem que avisar, quem que é o líder de lá, quem que responde? Não, Diego, só quero que você escuta. Eu falei, amor, isso é fácil demais. Agora você escuta olhando para mim. Aí é difícil. Quem sabe que aí é outro nível. Eu posso só não olhar para você quando eu estiver dirigindo? Aí eu aproveito para dirigir e falo, conta, irmã, conta a sua vida inteira. Amém, irmãos? Eu declaro que seu casamento vai ser unido. Levante suas mãos, vou orar por você. Eu declaro unidade no seu casamento. Em nome de Jesus. Unidade, unidade, unidade. Não é como um saco de batatas, que as batatas estão junto no mesmo saco. É como um purê. Fusão. Eu declaro que o coração de vocês vão ser derretidos e juntos no Senhor, com a bênção do Senhor, vocês vão entender aquilo que pode ficar, aquilo que tem que sair. Aquilo que Deus espera de vocês como casal, de vocês como pais, em nome de Jesus, Pai. Eu tenho orado por essa igreja, Pai, e declarado a prosperidade dele, saúde divina. Mas nessa manhã eu quero abençoar os casamentos e declarar unidade, Senhor. Unidade, intimidade, companheirismo. Que um possa se importar com o outro, Pai. Que um possa, Pai, cuidar do outro. Eu declaro uma restauração no cuidado, Pai. Que o marido cuide da sua esposa. Entenda as suas dificuldades. Entenda aquilo que é pesado para ela. Que mesmo que não seja para ele, que ele não possa desprezar, mas fazer como na tua palavra que diz, ó Pai, tratar a esposa como parte mais frágil. Não que ela seja, nós sabemos que elas não são frágeis, mas nós vamos tratar, Pai, dar atenção a devida. Atenção devida a isso, Pai. Ó Pai, eu oro pelas esposas para que elas possam, Pai, amar os seus maridos, respeitar eles, ó Pai. Respeitar a sua opinião. Ser mulheres de honra, que não difamam, que não falam mal. Mas que elas possam, ó Pai, serem completas no Senhor primeiro. Que o Senhor possa, ó Pai, limpar cada coração. Em nome de Jesus. Eu quero orar por todos aqui, Pai, de uma maneira geral. Se os traumas do passado, se as decepções do passado, Pai, que eu sei que é isso que atrapalha a maioria dos nossos casamentos. Eu oro, Deus, para que haja uma restauração, Pai, nas nossas emoções, uma restauração, Pai, do jeito que nós vemos a nossa cosmovisão de casamento, de marido, de mulher. Eu oro para que nós possamos, ó Pai, gastar tempo na Tua Palavra, estudando como ser o melhor marido, como ser a melhor mulher, curados, sarados. Como diz a Tua Palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em nome de Jesus, eu quero te incentivar, meu irmão, nessa manhã. Esqueça do que passou. Esqueça, resolva de uma vez por todas o seu passado. E avance com velocidade para esse casamento. Por isso eu declaro o seu casamento sendo próspero, sendo frutífero, tendo alegria. É possível. Essa é a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Amém?